Olá, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Eu sou Estela, eu sou uma das voluntárias do CAE João de Camargo e hoje trago para nossa reflexão um tema chamado Casamento é amor, razão e sentimento na formação do lar. Para essa reflexão, eu me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, os itens de 1 a 5, e também no Livro dos Espíritos, com 3 questões, a 695, a 696 e a 697. Algumas pessoas podem pensar assim, não sou casado, então não vou ouvir essa reflexão. Na verdade, mesmo quem não seja casado, se relaciona com as pessoas. Então, todo mundo que se relaciona pode se beneficiar dessas reflexões. Mas para a gente poder pensar diretamente em relação ao casamento, ao encontro de duas pessoas, né, que vão viver uma vida lado a lado, caminhando aí juntas e enfrentando os desafios que se apresentam, é algo pautado em uma das leis divinas, que é a lei do amor. A lei do amor seria o ideal para reger todos os casamentos. Por quê? O casamento, ele é considerado um progresso na marcha da humanidade. É através do casamento também uma das possibilidades da gente poder cada vez mais encontrar a fraternidade e a solidariedade, né? Em vários momentos, a gente já ouviu o quanto que a nossa primeira escola é o nosso lar. E para o lar se formar, é preciso que duas pessoas o comecem. Ah, Estela, mas tem um monte de mãe solteira, é verdade, né? Mas pensando em termos no qual as coisas acontecem de uma forma assim o mais comum possível, né? Normalmente, claro, tem muitas pessoas que formam aí família e sozinha, e aqui a gente não tá no mérito de dizer o que é certo e o que é errado, mas agora é o momento da gente pensar naquela relação que duas pessoas se conheceram, se gostaram e decidiram viver juntas, né? O ideal é que essa relação comece a partir da lei do amor. Por quê? A lei do amor, ela significa que esse encontro entre essas duas pessoas, ele não foi só um encontro físico, um encontro pautado na atração carnal. Não, claro que se isso acontece é muito, muito bom, né? Mas quando existe uma afinidade de almas, quando existe um encontro, né, mais amplo do que só a química física, é aí que entra toda a lei do amor pautada pelas leis de Deus. Então é por isso que o casamento ele é considerado uma ordem divina, porque através dessa relação que duas pessoas vão buscar prosperar juntas. E a gente sabe, né, mesmo que uma pessoa não seja casada, se ela veio de uma relação tradicional, né, de pai e mãe, de mãe e mãe, pai e pai, digo tradicional no sentido de um casal, né, a gente vai se deparando com uma realidade muito diferente uma da outra, né, são duas pessoas que vieram de famílias diferentes, de valores diferentes, de criações diferentes, às vezes de religiões diferentes, e aí se juntam. E aí, muitas vezes, é um grande desafio, porque as pessoas têm um outro entendimento, porque às vezes uma pessoa quer de um jeito, a outra quer de outro, uma pessoa fala mais, a outra é mais quieta. E aí, como é que vai ser, né, lidar com tantas diferenças, né? A partir do amor, né? O amor, e nisso se inclui a caridade, é aquilo que vai nortear o casamento, né? Então, por isso que não só o amor, mas todo o sentimento que é colocado na busca de fazer prosperar essa relação, né? Então, é a partir disso que muitas vezes as diferenças, elas podem sendo convividas e até ultrapassadas,
né? É importante que tudo aquilo que a gente escuta, né, em todas as preleções, ou mesmo quando a gente lê nos livros, especialmente no Evangelho, que a gente coloque em prática na relação conjugal, né? Então a questão é não só da caridade e do amor, mas da indulgência, do perdão, do respeito ao próximo, né? Da paciência, da tolerância. Por quê? Muitas vezes a gente vai ser testado ao máximo nessa relação. Por quê? Estamos num planeta de provas e expiações, não viemos aqui a brincadeira. E é justamente por isso que às vezes os nossos encontros de alma, eles não servem só para fazer o nosso amor se multiplicar e se expandir. Mas, na verdade, muitas das relações, inclusive algumas relações conjugais, elas também vêm como uma forma da gente poder cada vez mais prosperar, moralmente falando, né? Então, é justamente essa mútua afeição estabelecida entre os parceiros que é o mais importante para consolidar a relação. E é justamente através dessa relação, desse casal, independente do sexo, não estamos aqui para dizer, né, casal são duas pessoas unidas aí pelo bem em comum delas mesmas e ligadas através do amor. Se de repente esse casal tem filhos, então ao invés de uma pessoa amar esses filhos, vão ser duas pessoas a se amar, o ideal é então dar bons exemplos para esses filhos, para que eles também possam lidar com as suas dificuldades, cada vez mais fortalecer as suas virtudes e poder também prosperar enquanto pessoas e também de repente terem aí ferramentas, né, bastante saudáveis para de repente estabelecer no futuro a relação com seus parceiros e por aí vai, né? E é claro que não é fácil, né? Toda relação tem desafio. E aí o que acontece? Às vezes a gente se segura, né? No nosso trabalho, a gente escuta lá o chefe fala uma coisa e a gente se controla porque não posso perder meu emprego, né? Tá na crise, se a gente perder o emprego vai ser complicado. E aí o que acontece? Esse mesmo cuidado que a gente tem com o nosso chefe, será que a gente tem com o nosso parceiro? Né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu mesmo já pensei nisso várias vezes. Poxa, mas se eu fico pisando em ovos em alguns ambientes, eu vou fazer isso até na minha casa? No lugar onde eu tenho que ser espontânea? Eu não vou ser espontânea em lugar nenhum? Mas a gente precisa ponderar. Por quê? Uma coisa é eu ser espontânea, outra coisa é eu ser grossa, outra coisa é eu ser invasiva, outra coisa é eu não respeitar o limite do outro, né? Lembrem que no Evangelho tem uma passagem que fala assim, é do dever, se não me engano. Já tirei ela várias vezes, eu decorei. Fala assim, que aonde eu sei que começa o meu dever? Aonde acaba o meu dever? O meu dever, ele começa aonde eu não quero ver transposta uma situação para comigo mesma. Então, ou seja, se eu quero ser respeitada pelo meu parceiro, eu preciso respeitá-lo. Se eu quero que ele respeite o meu espaço, eu preciso respeitar o espaço dele. Se eu quero que ele entenda que tem momentos em que eu chego, que eu não tô bem, eu quero ficar quieta, eu tenho que respeitar o silêncio dele. Não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ter só direitos, mas a gente também tem deveres em toda a relação, inclusive na nossa relação conjugal, né? Uma vez eu vi uma história, um rabino contando sobre uma passagem lá ligada ao judaísmo, e que o rabino falava assim, que a gente deveria olhar para o casamento como uma empresa, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma empresa, que tem um negócio e não quer que aquele negócio entre em falência, ela vai tomar uma série de cuidados para evitar essa falência. Então, que a gente deveria ter essa postura para lidar e cuidar do nosso casamento. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu sei que as exigências são muitas, né? Nenhum de nós é só esposa, esposo, como fala, namorado. Não, né? A gente tem vários papéis que a gente desempenha. Mas é importante que a gente cuide das nossas relações. Ah, Estela, mas eu não consigo, como assim? Né? Eu tenho tanta coisa, tenho tanta tarefa, quando eu chego eu já não aguento mais, eu quero dormir. Ok,
lembrem-se que o que importa é a qualidade do tempo que a gente tem com as pessoas e não a quantidade, né? E a gente precisa olhar para as nossas relações, inclusive para a nossa relação conjugal, que tudo precisa de cuidado, né? Se a gente larga lá uma planta, a planta não morre? Isso também se refere às nossas relações. Se eu não cuido das relações que eu tenho, as coisas vão desandar, né? E de que forma eu posso fazer isso? Podendo olhar para os interesses em comum, para as coisas que são feitas e que trazem aí uma união, trazem prazer para os dois. Nossa, mas eu tenho os meus pais idosos, aí eu tenho um filho pequeno, eu acabei de entrar num trabalho novo, ok, né? Não tô aqui para trazer mais uma fonte de angústia, claro que não. Mas procurem olhar, né? O que fez a gente se afinar a essa pessoa, ao nosso parceiro? O que me levou a me apaixonar? Porque muitas vezes as coisas lá do começo, minimamente no cotidiano, elas podem ser resgatadas. Às vezes uma conversa num café da manhã pode de repente aproximar as pessoas muito mais do que coisas aí colocadas na mídia que são o que aproximam os casais. Cada um tem as coisas aí de interesse, de coisa agradável. E é importante lembrar, né, desse exemplo que o Rabino deu, que na medida em que a gente trata o nosso casamento como uma empresa, a gente vai fazer de tudo o quê? Para batalhar por ele, né? E aí, conforme eu fui lendo sobre isso, eu me lembrei de uma história que não se aplica muito, mas vocês vão entender o porquê que me fez pensar nela. Vocês já devem ter ouvido falar de uma história que um menino explica o porquê que ele entende que os cachorros vivem pouco. Chegou lá um certo momento, o cachorrinho da família estava ruim, estava assim a ponto de morrer. E aí todo mundo muito triste, o menino era o mais assim sereno. Aquilo chamou um pouco a atenção do veterinário. E aí o veterinário chegou e falou: será que ele tá entendendo o que tá acontecendo, né? Esse menino não tá sofrendo? E aí ele perguntou: você tá entendendo o que tá acontecendo? Você tá bem? Ele falou: tô bem. Sabe por quê? Cachorro vive pouco porque ele sabe do que é importante na vida. Ele já nasceu sabendo. Como a gente não sabe o que é importante na vida, é por isso que a gente vive mais que eles. E aí o veterinário ficou meio chocado quando viu aquilo, e ele começou a refletir sobre os comportamentos do cachorro e o que de repente a gente poderia, ao exemplo do cachorro, trazer para as nossas relações. E aí ele vai falando, né, que a gente possa, assim como o cachorro, toda vez que chegue alguém que a gente ama, esperar na porta ansiosamente. Que a gente não perca nunca a oportunidade de dar um passeio, de olhar a natureza, de mesmo quando uma pessoa que a gente ama não tá bem, e que a gente só fique ali do lado dela, né, sabendo que ela não tá sozinha, né? Então, se a gente parar para pensar, tentar oferecer isso para o nosso parceiro é uma forma da gente manter não só o amor, mas de cultivar os bons momentos para essa relação cada vez mais se fortalecer, né? Eu espero que tudo isso, né, possa servir de reflexão para que a gente, ao cuidar e cultivar das nossas relações conjugais e as demais relações que a gente tem com as pessoas, a gente procure sempre oferecer, né, aquilo que a gente busca e sabendo que cada um é de um jeito, mas que do mesmo jeito que a gente quer ser aceito com os nossos defeitos e com as nossas qualidades, que a gente também possa oferecer isso para os nossos parceiros. Muita luz e paz para todos nós, graças a Deus.